Agora eu vou passar aqui a palavra para a nossa psicóloga, Priscila. Ela vai falar um pouquinho sobre o comportamento sexual típico e atípico de crianças. Você quer botar o notebook aqui ou vai usar modo? Pronto. Tá. Se você está feliz, bata palma. Se você está feliz, bata palma. Se você está contente e alegrando toda a gente, se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente e alegrando toda a gente, se você está contente, bata o pé. Aí. Gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Priscila. Na verdade, eu não sou estudante. Eu acabei de me formar mês passado. E estou aguardando aí o CRP. Primeiro diploma para depois o CRP. Então, a gente vai falar sobre comportamento sexual, o que é fase, o que é da fase, esperado da fase daquela criança, o que já merece uma atenção. Aqui. Pode passar. Então, como o Ju já falou, essa criança nessa fase, ela está descobrindo o mundo. Então, ela vai descobrir o corpo dela, vai descobrir o reflexo dela. Então, é normal que ela explore o corpo. Como o Ju falou, quando ela descobre a orelha, ela fica mostrando para todo mundo. Ela não sabe falar, eu tenho uma orelha, mas ela fica mostrando. E os pais, geralmente, a gente pensa assim, cadê a orelha? Aí a criança, aqui. Cadê o nariz? Aqui. Cadê o olho? Cadê a barriga? E a criança se acha falando aquilo, porque ela descobriu que ela tem um corpo. E a mesma coisa nas partes genitais, quando ela tira a fralda, quando ela deixa de usar a fralda, e ela fica tocando naquele corpo dela que ela está descobrindo, e ela acha que é a coisa do sensacional. Nessa fase também, de 0 a 4, que a criança começa a observar o corpo de outras pessoas. E vamos lembrar que a criança, nessa fase, ela é totalmente espontânea. É aquela fase onde ela ganha um presente e ela não gosta, ela pega e fala, assim, o que vocês vão achar, o que os pais ou os tios, outras pessoas vão achar, já não é com ela, mas se ela não gostou, tia, não gostei não. Então, nessa fase também onde ela fala, olha que bumbuzão ela tem, mãe, ela tem uns peitão, mãe, ela isso, mãe, ela aquilo. E geralmente ela pode falar na frente de outras, constrangendo os pais, que acontece. É nessa fase também que a criança coloca a mão no seio de mulheres. Que quem nunca teve, a criança veio tocando nos seios, ou veio abrindo a sua blusa para olhar o que tem dentro, a saia, porque ela acha que é normal fazer. Ela faz isso com a mãe, então ela acha que é normal fazer isso com todas as mulheres. Tendo peito é o que ela quer. Principalmente essa fase é na fase do desmame dela. É nessa fase também que ela começa a olhar os genitais de outras crianças e de adultos. Se essa criança tem outros irmãos, muitas vezes vão tomar banho juntos, ou estão em casa mesmo, e se for sexo oposto, ela começa, mãe, por que meu irmãozinho tem piu-piu e eu não tenho? Por que isso? Por que é diferente o corpo do meu irmão e para o meu? E por que o papai, como o Michael estava falando com o menino que eu esqueci o nome, Cassiano, da diferença das mãos, a diferença da mão, a diferença do corpo. Pode passar. Porque o pai também tem pelo e a criança não tem. Porque a mãe tem os seios grandes e o dela é pequenininho, não tem, é só manchinha. Pode passar. Geralmente é nessa fase que a criança faz perguntas sobre os genitais. Na verdade é o outro. Ela faz perguntas sobre os genitais, porque os genitais são diferentes, porque o pai tem uma tromba de elefante. Nessa fase é que elas querem saber como é que se faz os bebês. É nessa fase que elas mostram interesses em atividades de banheiro e com os coleguinhas para tomar banho, para escovar os dentes. E é bom que essa criança desenvolva isso, dessa autonomia dela, tendo um ambiente onde ela vai ter a privacidade, mas é um ambiente de segurança e um ambiente que também que os pais eles sempre estejam indo lá verificar o que as crianças estão fazendo, mas deixando aquele espaço para elas também. É nessa fase que as crianças elas fazem a brincadeira do faz de conta, de papai e mamãe, de médico. Elas mostram os genitais como curiosidade, ficam mostrando naquela fase de inocência mesmo. Olha o meu bumbum,
e ficam, quando estão sem toalha, por exemplo, nuas, ficam mostrando como é que é, ficam mostrando no espelho, ficam mostrando aos pais. É nessa fase que ela tem interesse pelas diferenças entre o corpo da criança e do adulto. Elas têm prazer também nos genitais, não tem vergonha de ficar nua. Quando começa a ser, não é comportamento típico da fase delas, é quando elas começam a apresentar conteúdo sexual explícito, já começam a apresentar, muitas vezes, Michael vai falar depois sobre as redes sociais. Então, muitas vezes, conteúdo, crianças que utilizam o celular dos pais. E muitas vezes acabam vendo conteúdos pornográficos, acabam tendo acesso a conteúdos pornográficos. Então, essas crianças muitas vezes vão apresentar esse tipo de conteúdo ou então mostrar para os colegas também. É buscar contato sexual com outros, principalmente se ela já teve contato com pornografia, ou seja, já foi abusada, então vai querer sentar no colo e se esfregar em outro adulto, vai querer dançar aquelas danças sensuais já para ter aquele olhar do adulto com prazer. Forçar outras crianças a práticas sexuais, como já foi falado, Marco falou de crianças que iam para o banheiro para fazer uma masturbando a outra. Masturbação compulsiva também é uma fase atípica em qualquer faixa etária, qualquer fase da vida da pessoa. Inserir objetos nas partes íntimas, mesmo doendo. Nessa fase, a criança insere caroço de feijão no nariz, na boca, vai enfiando onde puder, mas se aquilo começa a doer, e mesmo assim ela continua inserindo, tem alguma coisa ali. Ela conhece detalhes sobre o sêmen, e ela brinca constantemente de forma sexualizada. Quando falamos sobre comportamento sexual de crianças de fase normal, de 5 a 10, elas já vão ter uma manipulação dos genitais, como já sabem regrar mais a ida ao banheiro. Ela tem curiosidade pelos genitais de outras crianças, aumenta a brincadeira de papai e mamãe, de faz de conta. Ela já tem uma fala mais consistente sobre... Consistente não, mas... uma fala mais detalhada sobre sexo, ela fala sobre sexo. E ela tem aversão também, essas crianças têm uma aversão a beijo. Quando os pais falam que vai namorar com a mãe, ela que nojo. Elas gostam de contar piadas. Muitas vezes a criança não tem o entendimento do que está falando. E aí fala sobre, fulano é idiota. Toda fase dessa criança é uma oportunidade de fazer educação sexual daquela criança. Quando ela é pequenininha, vamos ensinando a criança a, se for colocar a mão no corpo, mas que seja com a mão lavada, como o Michael trouxe, não esfregar o olho, ficar esfregando o olho. Chega uma hora que o olho vai ficar vermelho, vai ficar ardente, vai ficar inchado. Então, tem que ter cuidado. Então, precisa a mão estar higienizada para poder tocar no corpo. Quando a criança fica naquela fase de tocar o seio da mulher, é importante também que tenha essa educação de que tem parte do corpo da outra pessoa que não pode ser tocada. E ela vem, abaixa na linguagem da criança e fala, olha, aqui no cabelo pode, no rosto. Não, tá, ok. Mas o seio é uma intimidade, tem partes do corpo que é íntimo, que não pode tocar. E quando chega aqui, a criança ela aprende por reflexo. Então, muitas vezes ela vai escutar alguém falando, fulano é um idiota. Então, muitas vezes ela vem com essa palavra. E muitas vezes, como a gente fala muito, é a comunicação assertiva com a criança. Muitas vezes a gente adulto, brigamos com criança sem muitas vezes entender o que aquela palavra significa para a criança. Muitas vezes ela só observa a forma como os adultos eles falam, eles se comportam. Então, eles vão reproduzir isso. Então, é chegar para a criança e perguntar, o que é que você entende por idiota? Aí a criança pega e fala o que é que ela entende por idiota. E aí você senta, conversa com a criança que não pode falar idiota. Vem e explica ela de forma correta o que é que ela vem explicar, mas sempre entendendo, principalmente, o que é aquela palavra, o que é que aquela criança quer dizer com uma coisa.
A gente está falando de crianças de 5 a 10 anos, né? Alguém já jogou a dedonha aqui? A dedonha é ABC, em alguns lugares chama stop, pronto. Você pode abrir uma colunazinha para colocar partes do corpo, PCH, e outra para colocar sentimentos. Lá em casa a gente fez isso. Gente, as experiências foram maravilhosas. Aí quando chegava em partes do corpo, aí falava zureia, zuvido, para ver se engabelava para colocar lá, mas o povo só Jesus. Aí quando chegava nos sentimentos, aí tinha gente lá, por exemplo, que era com G, né? Caía a letra G e a gente jogava assim, como é que é, né? Por exemplo, a gente joga aqui. Vamos lá, Tita, Everton e Ana. Qual a letra aí? A, B, C, deixa eu contar, bote os dedos. A, B, C, D, E. Aí a gente tem que colocar um sentimento com o nome E. Aí o pessoal inventava, né? Quando caía G, aí tinha gente que colocava gostosa. Oxi, que é isso? Se sentir gostoso. Mas assim, é uma coisa, causa esse estranhamento, mas aí você pergunta, o que é isso, minha irmã? Se sentir gostoso, o que é isso? Aí a pessoa dizia, não, na verdade, aí se sentir gostosa, é que às vezes eu me arrumo, aí eu me sinto um mulherão, aí eu, entendi, entendeu? Aí você acaba ouvindo a pessoa, o que ela quis dizer com aquilo? Então você quebra um pouquinho com essa questão do julgamento crítico, sabe? Não, isso não é sentimento, isso não é coisa de gente. Procure entender por que ela usou aquela palavra. Pode ter sido uma palavra não tão bíblica assim, mas ela quis dizer uma outra coisa. Você entende? Então é parar para ouvir mesmo com o coração, sabe? Nessa fase também de 5 a 10, que as crianças começam a ter aquela fase do apaixonamento pelos pais, dizer que tem namorado na escola, os pais mesmo gostam, né? Nessa fase onde tem a repulsa ou atração pelo sexo oposto, é onde tem as meninas fazendo o clube das luluzinhas, os meninos dos bolinhas. Nessa fase também onde as crianças geralmente começam a ter a fase do namorado na escola, eles aumentam o seu repertório sobre sexualidade, fazem muito mais perguntas sobre sexualidade, gostam de mostrar o bumbum em tom de brincadeira. A partir dos 6 anos, eles têm um desenvolvimento de pudor. E aqui eu quero fazer até um comentário que Luana já trouxe, já puxou, onde muitas vezes a criança começa a falar que não quer ir para a casa de fulano, não quer fazer tal coisa. E muitas vezes os pais, os tios ou o responsável não respeita a voz daquela criança. A criança tem uma voz e ela precisa ser ouvida, compreendida e respeitada. Muitas vezes, na fase de bebê, aquela fazinha gostosa, aí você vem com cosquinha, a criança começa a rir, depois ela para, porque aquilo não é mais divertido para ela. E muitas vezes a nossa tendência, botando de forma bem geral, é continuar aquela cosquinha porque está sendo divertido para a gente. E aí a criança vai crescendo, a gente continua brincando, alguém brinca com ela começa a se divertir, mas chega uma hora que ela não quer mais. E aí os pais, outras pessoas falam, e você não estava se divertindo, e agora parou, e agora não quer mais, E isso já vai ensinando que aquela voz não está sendo respeitada. Então, se não é respeitada ali, tem uma tendência, abre para chegar uma pessoa e tentar assediar aquela criança, tentar fazer um abuso com aquela criança, porque se ela já começa a entender que a voz dela não é respeitada, então que outra pessoa vai poder impor a sua vontade para ela, e ela não vai poder com quem contar, porque ela já vai ficar naquela cabeça, e você não estava gostando, e ele não é seu tio, Então tem esse cuidado de ensinar essa criança que a voz dela precisa ser respeitada. Se ela não está gostando, é para parar. Consentimento, né? A gente trabalhou isso com a dinâmica da minhoca e do mioco, vocês estão lembrados, né? É muito importante. Eu queria falar sobre essa questão da namoradinha e do namoradinho. O Renato Galdar, que é um dos ministros lá do Ministério Verbo da Vida, ele falou que o filho dele, mais ou menos nessa idade, chegou para ele e disse: papai, tem uma menina lá na escola, pai, ela é muito bonita, pai. E aí falou isso para a mãe também. Aí a mãe chegou e falou, né? A Clícia chegou para o Renato: Renato, nosso filho falando sobre namoradinho já nessa idade. Aí ele falou... o jeito que ele falou foi o seguinte: ele instruiu o filho dizendo que a criança não namora, então ele fez o correto, né, dentro do que é adequado. Só que ele disse o seguinte: deixa o menino no sentido de, se ele tem essa afeição pelo sexo oposto, ele está tendo esse apaixonamento entre aspas, né,
é natural isso, é um comportamento típico dessa idade. Você entende o que eu quero dizer? A criança não está entrando no namoro, nem nada disso, mas existe como é que diz? Essa admiração pelo sexo oposto, dependendo, né, por uma menina, se é um menino, uma menina, ou se é uma menina, um menino, né, e fica aquela admiração ali, e isso é natural, é isso que a gente quer dizer, né? Porque se você reprimir demais isso, pode ser que isso, sabe, gere uma certa desconfiança, a criança dê um passo para trás, e ela pode até pensar, poxa, eu expressei um sentimento que eu estava tendo por alguém, por meu pai, eu não vou mais expressar mais nunca para ele, porque ele me tratou mal, foi grosso comigo dessa vez, entende? Então, se você deixa aberto, né, instrui o que é certo, o que é adequado, mas também não nega aquele sentimento. Lembra o que eu falei para vocês desde o primeiro módulo 1? Você pode controlar o comportamento de uma criança, mas o que ela sente e o que ela pensa, aí você não consegue não. Por quê? Porque vem dela, né? Então você tem que ensinar ela como lidar com aquilo e aplicar aquilo na realidade dela como criança de uma forma adequada. Tem uma dinâmica que eu quero explicar para vocês rapidamente aqui, que é bem fácil. Você pode fazer, muito boa a consideração, viu, Luana? Uns papeizinhos assim com X, sabe? E aí você coloca aqui, um X não, perdão, números. Aí você bota o número 1 aqui, número 2 aqui, número 3 aqui. Aí número 4 você pode colocar aqui perto da boca, né, para dizer que é a boca. Número 5 aqui, né, número 6. E aí você vai dizendo para a criança, o número 2 aqui na bochecha. Pode. Quem pode? Quem não pode? Entende? Aí você vai, aqui na boca, pode? Não, é uma parte privada. Você entende? Aí você vai passando os números para a criança. E de uma forma divertida, gente. Isso é para ensinar sobre a questão, né, do beijo também para a criança. É muito, muito legal isso aí. Viu? E às vezes essa fala em namoradinho, às vezes é um trocar bilhete com um colega de turma, e eles muitas vezes associam de que estão namorando, de que querem comprar um presente para namorada porque estão namorando. É bom lembrar também que, eu já vou entrar também sobre a adolescência, que é bom que essa criança tenha um diálogo aberto e íntimo com os pais. Na fase da adolescência também, a criança entra naquela fase de pertencimento a um grupo. Elas precisam ter necessidade de pertencer a um grupo. Então, muitas vezes, é colegas de sala, e os meninos cortam o cabelo de um jeito, aí vai toda aquela patotinha dos meninos de um cabelo de um jeito. As meninas, na minha época, era Hello Kitty, naquela época era diferente, mas as meninas vêm com também um padrão, que elas têm a necessidade de pertencer a um grupo. E muitas vezes, infelizmente, na nossa sociedade, temos grupos que são bem perigosos, que vêm ensinando pornografia, que é normal você ter relações sexuais. Muitas vezes os pais também já ensinam, prefiro que você use camisinha, e botam camisinha na gaveta dos filhos, sobre masturbação, sobre álcool já desde cedo. Então, quanto mais cedo essa criança tem um nível de desenvolvimento, de intimidade e conversa, diálogo aberto com os pais, melhor, que quando for chegando nessa fase, eles já tenham aberto. Mãe, ó, tem essa fulana que está mostrando coisa, está vindo com droga, vindo com maconha, que é normal, que é da hora. Então, é bom ter esse diálogo também já desde a fase pequena. E construindo esse diálogo, essa abertura com essa criança, adolescente, já desde pequeno, porque ele sabe que ele vai poder contar com vocês. E se eu não construir esse diálogo, meu filho já é adolescente, o que eu faço? Pode ter alguém aqui com essa realidade, né? É você criar um canal de abertura. A Cleide deu um exemplo genial aqui hoje à tarde. Ela falou que ela assiste série com a filha dela, e durante a série as coisas corretas, as coisas que são adequadas de acordo com a realidade da família, ela vai ajudando a filha a filtrar, né? E coisas que você pega ali do gosto do seu filho, da adolescência, né, que em comum você faz junto com ele, isso é muito bom, você ter esse tempo com ele, sabe? Vamos assistir uma série, aí você escolhe a série, assiste junto um filme, um jogo, igual a gente fez aqui, o jogo do stop, e por aí vai. Então, essas são as formas de você estabelecer esse diálogo, e sem você forçar, ele mesmo vai chegar para você e falar sobre essas questões, e aí você vai entrando, sem forçar, deixa que ele peça a demanda, certo? Porque é muito importante você não forçar a barra, porque às vezes quando você está forçando demais,
fica meio que, né, fica um clima chato. Você entende o que eu quero dizer, né? A criança foge. Isso, você Ele acaba foge. fugindo muito, aí você percebe que está fugindo. É sentir o seu filho, né? Essa criança que você está educando. Ok, pode. Sim. Um exemplo que a Leliane traz de umas crianças bem mais novinhas. Aí elas brincam, era uma menina e um menino. Aí quando o pai ia buscar a menina chegou a dizer, eu quero casar com fulaninho de tal. E aí ela foi parar no consultório de Leiliane, e Leiliane viu essa história, e a mãe já, olha, Leiliane, não sei o que eu faço mais não, minha filha disse que quer casar com esse menino, eu não sei o que eu faço mais. Aí Leiliane foi conversar com a criança. Aí veja só o que a criança falou bem assim para ela, olha tia, deixa eu te explicar, olha, por quê? Eu quero ter uma casinha com esse meu amiguinho, é tão bom brincar com ele, e eu sei que quando você casa, a gente fica juntinho, fica o dia todo junto, porque casamento é isso, né? E a gente vai poder brincar o dia todo, e a gente vai se divertir. Olha o que estava na cabeça dessa criança. Agora, veja, né, a reação do pai, como foi importante, assim, também ter parado para pensar um pouco, né, sobre essa reação. Aí Leliane viu e explicou para a mãe era isso, era, se eu soubesse. Então você vê o trabalho importante, né, da psicologia e também para ensinar os pais a como conduzir esse diálogo, e foi muito bom o que você fez. Você chamou ele para a responsabilidade, né, que a vida adulta traz, e dizer, casar não é só casar e pronto, acabou, não. Tem responsabilidade que você, como criança, hoje não tem como assumir. E você usou da fé, né? Vamos orar, vamos confiar em Deus. Isso é muito importante para a criança entender que cada estação da vida dela precisa ser vivida com alegria. Eu falo isso para Deus. Deus, eu não quero viver uma estação na minha vida infeliz, desejando estar em uma outra estação. Eu quero ser jovem solteiro, estando feliz sendo jovem solteiro. Eu não quero ser jovem solteiro, meu Deus, quando é que vai casar? Jesus não pode voltar, porque eu preciso casar. Não, gente, pelo amor de Deus. Para que esse desespero, pelo amor de Deus? Não é assim, não. Tem que ser feliz, na verdade. Eu vejo muitos jovens na minha idade dizendo, no tempo que eu era criança, eu não tinha responsabilidade de pagar conta. Gente, é muito bom ser hoje adulto, ter a sua liberdade, né, para você fazer assim o que quiser, sem precisar estar dando satisfação para ninguém. São as vantagens da vida adulta, né, que quando você é criança, às vezes você deseja, ou você é adolescente, então você tem que parar para pensar um pouco, né, quais são as vantagens da estação que eu estou vivendo hoje? Como uma mãe, como grávida, como um filho que está ali sob o cuidado do pai, como uma mulher que é esposa, casada, e olhar com um olhar de... Felipe, vem aqui. Felipe está com uma camisa que é... Felipe... Eita, o que foi aí? Com esse olhar aqui, gente, ó. Está escrito na camisa de Felipe. Vocês podem falar de... Voz alta? Gratidão. Gente, isso aqui é um remédio. É um remédio para a sua alma. Amém? Tem outro Felipe aí? Não. Pode. Obrigado, mano. Pode continuar. É importante sempre entender aquilo que a criança está trazendo. Por que ela quer casar? Dentro da psicologia, só trabalhamos aquilo que o paciente traz, entendendo o que para ele significa. Porque não tem como trabalhar algo se a gente não entende o que aquilo significa para ele. Mesmo dentro do lado de cá, do psicoterapeuta, eu não posso trazer a minha opinião, aquilo que eu penso, o entendimento que eu tenho, sendo que quem vai resolver, quem vai elaborar tudo isso dentro, esses conteúdos dentro, é o próprio paciente. Então, é importante saber o que a criança pensa sobre... Leliane traz um caso de uma criança que começou a falar, eu estou com dor de cólica na cabeça. E começou sair falando. E como assim, dor de cólica na cabeça? Isso porque ela via uma tia sempre falando que estava com dor de cólica. Então, ela começou a associar dor de cólica, se eu estou sentindo dor então, na cabeça, então eu estou com dor de cólica na cabeça.
a cabeça da criança, como funciona. Então, foi o entendimento que ela tinha de que a dor de cabeça que ela tinha era dor de cólica, só que na cabeça. Então, é sempre muito importante saber o que aquilo significa para a criança, onde é que ela viu, qual é o entendimento que ela tem sobre aquilo que ela está trazendo. Para terminar, o comportamento sexual atípico de crianças de 5 a 10 é masturbação compulsiva e em público, forçar outras crianças a atividades sexuais, como já tem casos de meninos de 10 anos que querem abusar de crianças de 4, de crianças de 6, porque elas já foram expostas àquilo também. Apresentar conhecimento e comportamento sexual como um adulto e mostrar incômodo excessivo ou aflição ao ver um casal se beijando ou diante de alguma conversa sobre sexualidade. Geralmente, uma criança ela fica com nojo quando vê os pais se beijando, ou vê alguma cena de beijo na televisão, ela quer tapar o olho. Mas se ela começa a ficar aflita, com ânsia de vômito, querer se esconder, começa a ficar nervosa, isso já é um sinal de alerta de que tem alguma coisa que não está bem. E é isso.